Eu conheci o Lucas no ensino médio e de lá a gente nunca mais se desgrudou. O Lucas era tudo na minha vida. A gente vivia brigando entre tapas e beijos. A gente discutia, depois fazia as pazes. Eu só sei que as nossas brigas sempre paravam debaixo dos lençóis. E era muito bom estar com o Lucas. A gente se entendia, a gente se conectava, sabe? E teve uma vez que eu cheguei em casa e assim que eu abri a porta, tinha um caminho assim de pétalas de flores. E eu fui seguindo. Aquele caminho dava pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, nossa, tava todo enfeitado, todo lindo. E tinha uma caixinha em cima da cama com um pedido de casamento, né? E para completar a nossa felicidade, eu tinha recebido a notícia de que eu tinha conseguido um emprego. Nossa, só faltava isso para completar a nossa felicidade, né? Porque ele já trabalhava e eu faltava trabalhar, né? Então, para ajudar dentro de casa e tal, né? Pra gente casar até mais rápido. Mas como a alegria de pobre dura pouco, né? Sempre dizem isso e é fato, é verdade. O meu trabalho tava fazendo com que eu não tivesse tempo mais pro Lucas. Eu passava muito tempo no serviço, muito tempo mesmo. Chegava em casa morta e cansada. E a gente não tinha mais aquela rotina que nós tínhamos, né? De ficar juntinhos, de ir pra um cinema, de ir pra um restaurante, sabe? A gente não tinha mais aquela rotina. Até a nossa intimidade mudou um pouco por causa da rotina que eu tava levando e ele também de trabalho, que os nossos horários não se batiam, né? Aí tá certo, só que eu continuava amando o Lucas do mesmo jeito, né? Ele tava meio assim, nosso relacionamento tava esfriando, só que eu tinha certeza que aquilo ia mudar, que aquilo, que a gente precisava passar por aquilo pra gente conseguir alcançar nossos objetivos e tal, né? Um dia eu tava no trabalho e a minha tia me liga desesperada, falando pra eu voltar pra casa o mais rápido possível. E a minha tia não falava coisa por coisa no telefone, não falava coisa por coisa. E eu só entendia a minha tia dizendo: sua mãe tá no hospital, sua mãe tá no hospital, corre pra cá, seu pai foi preso. Gente, deixei tudo que eu tava fazendo no meio do serviço e corri pra casa da minha tia. Quando eu cheguei lá, a minha tia disse que meu pai foi preso porque bateu muito, muito na minha mãe. E eu, tipo, tia, mas como assim? Como assim ele bateu muito na minha mãe? Por quê? Me explica isso direito. Aí a minha tia mandou me sentar. A minha tia disse: se senta, que eu vou explicar tudo pra você. Foi daí que a minha tia começou a falar que o meu pai, ele bateu na minha mãe porque descobriu que a minha mãe tava tendo um caso com o Lucas. Vocês acreditam, gente? No meu baque? Ali naquele momento eu disse: não, isso só pode ser alguma pegadinha, isso só pode ser alguma brincadeira, só pode ser isso, tia. De jeito nenhum, como assim? A minha mãe com o Lucas? Você tá doida? E a minha tia começou a me explicar: filha, pelo amor de Deus, me escuta. Teu pai descobriu tudo e tua mãe ficou encurralada, não sabia o que fazer e acabou confessando pro teu pai tudo o que aconteceu. E nisso teu pai pegou uma frigideira e bateu muito nela, gente. E ainda tem... Meu pai tentou matar a minha mãe, sabe? De todas as formas. E ele foi preso por causa disso. E minha mãe tava no hospital em estado gravíssimo. Eu fiquei desesperada. Então eu comecei a ligar pro Lucas, só que ele não atendia. Fui em casa, o telefone dele tava em casa. E minha tia falou: olha, ele fugiu, ele foi embora, porque assim que seu pai descobriu, seu pai chamou ele pra uma conversa. E quando ele viu um negócio pegando fogo, ele fugiu. Aí lá vai eu, na casa da mãe do Lucas, tentar saber onde é que ele tava, porque, gente, eu precisava saber o que tinha acontecido, se aquilo era verdade. Gente, eu não conseguia nem acreditar na minha tia. Nem na minha tia eu conseguia acreditar. Aí eu fui na casa da mãe do Lucas. A mãe do Lucas falou: não, ele não tá aqui. Eu acho que ele tá na casa do Pedro, que era o melhor amigo dele. Fui na casa do Pedro. Cheguei lá, chamei. E do nada, o Lucas apareceu na porta. Ele ficou assustado, porque ele não imaginava que eu fosse bater lá, que eu ia descobrir que ele estava na casa do Pedro. Entrei,
Menina, comecei a confrontar o Lucas, Eu, Lucas, pelo amor de Deus, me conta o que aconteceu. Isso é verdade, Lucas. E ele de cabeça baixa, com muita vergonha. E eu, Lucas, eu não acredito. Lucas, fala. E eu mandava o Lucas falar e o Lucas não falava. E o amigo veio na situação, o amigo dele começou a querer me botar pra fora. E eu, gente, eu dei a louca na casa do Pedro. Eu dei a louca. Eu disse, eu não saio daqui. Eu não redo o pé daqui enquanto o Lucas não me falar a verdade. Foi daí que o Lucas começou a me falar tudo o que aconteceu. Ele me contou que eles sempre conversavam, ok, normal, pelo WhatsApp. Só que aí, a minha mãe começou a falar sobre o casamento dela com meu pai. Que não tava muito bom, que isso e aquilo. E o Lucas aproveitou que ela tava desabafando e começou a desabafar pra ela também sobre nós dois. Que nós dois também não estávamos bem, que nós dois estávamos meio assim, um com o outro, que eu tava muito distante, que eu tava trabalhando muito, que a gente não tinha mais tempo pra nada. E nisso, o Lucas falou que quando ele falou isso, a minha mãe mandou um nudes pra ele. Dizendo ele, escuta só, mandou nudes pra ele. E ele mandou de volta. E foi daí que começou. Que aí eles foram, se encontraram, foram para um motel. Só que aí eles não imaginavam que o dono do motel era melhor amigo do meu pai. Isso mesmo. Eles não imaginavam. E foi daí que meu pai descobriu tudo. Porque o dono do motel, amigo do meu pai, falou tudo pro meu pai. E, gente, eu não consegui acreditar. Pasmem. A minha mãe tem 65 anos. Na época, ela tinha 65 anos. Pensa no meu desespero. Pensa no meu baque. Como foi grande. Eu não conseguia imaginar, gente. Eu não conseguia imaginar a minha mãe de 65 anos. 65 anos. Com o Lucas, o meu namorado de 20 e poucos anos. E, gente, eu sei que eu que fui atrás pra saber de tudo, pra saber o que aconteceu, mas ouvir tudo aquilo da boca do Lucas foi horrível. Só que eu não fiquei satisfeita. Eu não fiquei satisfeita, gente. Eu precisava ouvir da minha mãe. Eu precisava ouvir da boca da minha mãe, gente, pra vocês verem o meu desespero. Eu fiquei horrorizada, não precisava ouvir da própria boca da minha mãe. E eu queria saber se era aquilo mesmo que o Lucas estava falando. Então, fui no hospital, que a minha mãe estava toda machucada. E ela estava com a amiga dela no hospital. E a amiga dela que veio me atender, que veio me receber, falou assim, olha, sua mãe disse, pediu para avisar que ela não tem coragem de olhar nos seus olhos. Que ela vai te ligar. Assim que chegar em casa, dá um toque que ela fala com você. A minha mãe, gente, ela não tava toda machucada, mas ela não queria me ver. Ela não queria olhar pra minha cara, de tanta vergonha. Fui pra casa. E em casa fiquei sabendo que meu pai tava passando muito mal, que meu pai também foi pro hospital. Porque por causa disso, gente, a pressão do meu pai foi lá em cima. Quase que ele tem um infarto, quase. Meu pai ficou arrasado, ficou desesperado. E meu Deus, eu fiquei com mais raiva ainda de tudo, sabe? Porque meu pai, gente, eu não conseguia culpar o meu pai pelo que ele fez. Eu não conseguia culpar o meu pai pelo que ele fez com minha mãe, sabe? Se eu própria tava com muita raiva dos dois, imagina meu pai. Eu nem liguei no mesmo dia. Nem liguei no mesmo dia. Só sei que no outro dia eu liguei. E a minha mãe falou comigo. E ela veio com a, sabe, com aquela vozinha cheia de frescura. Ai, minha filhinha, não sei o quê. Ó, mãe, para. Para com essas frescurice pro meu lado, que eu não quero saber disso, não. Vai logo direto ao assunto. Fala logo. O que aconteceu? Como foi isso? Vocês já tinham um relacionamento antes? Isso já durava quanto tempo, pelo amor de Deus? Me fala tudo. E a minha mãe começou a falar, só que ela contou outra versão. Ela falou que, ok, a mesma coisa que o Lucas falou de início, que eles estavam conversando e tal, e que ele mandou nudes pra ela. Ele que mandou.
Ela, por fraqueza, carência, mandou pra ele também um nudes. Só que ela não queria se encontrar com ele, ela não queria se envolver com ele. Depois ela dizendo que se arrependeu, que não sei o quê. Aí o que aconteceu? Ela falou que o Lucas ameaçou ela. Disse que se ela não se encontrasse com ele em um local mais íntimo e tal, né? Porque ela falou que o Lucas sempre gostou de coroa, sempre foi louco pelas coroas e que ele queria ter essa experiência com a coroa e tal. E ele falou que se ela não se encontrasse, não aceitasse se encontrar com ele em tal motel, ele ia mostrar todas as conversas e os nudes pra mim e pro meu pai. Ela dizendo que por medo foi. Gente, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam na versão da minha mãe? Eu não consegui acreditar. Eu não consegui. Gente, eu fiquei com tanto nojo da minha mãe. Tanto nojo, sabe? Fiquei com muita raiva. Muita raiva. Apesar de tudo que meu pai fez com ela, eu perdoei o meu pai. Fiquei com meu pai. A minha mãe ficou morando na casa dessa amiga dela. Eu terminei tudo com o Lucas, tudo. Gente, eu tenho uma raiva tão grande dentro de mim, sabe? Tão grande dentro de mim dos dois. Que, meu Deus, é até pecado que eu falo. Mas eu falo pra minha tia, tia, se eu ver ela na minha frente, eu sou capaz de fazer uma loucura. Ou ela ou ele. E eu me trato, gente, eu tô me tratando, sabe? Pra tirar isso da minha cabeça. Pra tirar essa raiva dentro do meu coração. Porque eu sei, gente, que isso não faz bem pra mim. Isso não é de mim. Eu nunca fui uma pessoa má, uma pessoa rancorosa, sabe? Então eu peço a Deus pra ele tirar isso de mim. Eu tô fazendo terapia, tô fazendo tratamento com psicóloga, sabe? Pra tirar esse sentimento ruim de mim. Porque isso só me causa dor e tristeza. Porque eles estão lá, tão bem. Eles não estão juntos, mas com certeza estão vivendo a vida deles. E eu tô aqui sofrendo, entendeu? Depois de alguns anos, o meu pai, ele não aguentou, ele também entrou em depressão. A pressão dele vivia nas alturas, a gente vivia correndo com meu pai para o hospital. E por causa disso, o meu pai, ele faleceu. E o meu ódio pela minha mãe aumentou mais ainda. Porque foi por causa do que ela fez que aconteceu isso com meu pai. Que meu pai entrou em depressão, que meu pai faleceu. É culpa dela, pra mim é culpa dela. Entendeu? Então, gente, foi algo que... Meu Deus do céu. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham compreensível eu sentir isso, esse ódio todo da minha mãe? Vocês acham que é errado? Que eu devo perdoar ela, se eu não devo? Ai, gente, eu não sei, eu não sei. Eu só sei que eu não quero ver ela nunca mais na minha vida, nem pintada de ouro. Então, amores, mais uma história real enviada por uma inscrita. Eu fico chocada quando eu vejo essa história. Meu Deus do céu, eu custo acreditar. Assim, meu Deus, isso aconteceu mesmo. E, gente, pelo amor de Deus, eu não sei nem o que falar aqui sobre essa história. Porque é algo... Gente, assim, se traição de macho já dói, imagina de mãe, não é? Porque mãe é uma coisa que a gente ali confia, sabe? Principalmente se a gente tem um bom relacionamento com a mãe. E pelos vistos ela veio ficar com esse sentimento com a mãe depois disso que aconteceu, né? Ou seja, ela não esperava isso da mãe. Então, como ela não esperava, foi pior ainda. Então, mãe, a gente confia demais, gente, demais, né? Eu vejo muitas seguidoras aqui falar, ah, minha amiga é só minha mãe, né? E quando isso acontece, gente, é de chocar, sabe? É de dar uma raiva mesmo. Eu imagino a raiva que ela tá sentindo, mas é que nem você falou. Tira isso dentro do seu coração, porque isso só faz mal pra você, entendeu? Pra você. E como você disse, você não é uma pessoa assim. Você não é uma pessoa má, uma pessoa rancorosa. Então, esses pensamentos horríveis que tá vindo na sua cabeça, de se ver eles na sua frente e você faz uma besteira, isso é consequência do trauma que você passou, entendeu? Então, continua fazendo o tratamento, continua orando a Deus, vai atrás, vai para uma igreja, vai atrás de Deus, entendeu? Conversa com a psicóloga, com alguma amiga assim, de confiança, entendeu? Pra continuar ali lhe dando suporte, lhe ajudando, porque eu sei que isso não é fácil, mas pode ter certeza que se você tirar isso do seu coração, você vai ficar mais leve. Deixem aqui embaixo o que vocês acham disso, qual a opinião de vocês. Curta, comenta, compartilha.
Sinto muito por isso ter acontecido com você. Obrigado por enviar sua história, tá bom? Se você for novo e quer aquele paraquedas, escreva aqui embaixo. Ative o sininho da notificação, a opção todos, pra não perder a história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!